Muito bem, nós vamos lá fazer uma perícia da Justiça do Trabalho. E nessa perícia é muito comum a gente perguntar assim para o trabalhador, ou até vem lá no documento do médico que atende ele lá, doença causada por repetitividade. A gente pergunta para o trabalhador, e aí, o que você acha que é a sua causa da sua doença? Ele fala assim, doutor, é claro, repetitividade. Muito bem. Mas quando a pessoa diz repetitividade, ela efetivamente sabe o que é repetitividade? Você médico do trabalho, você técnico de segurança, você ortopedista, sabe como se define, como se caracteriza a repetitividade do ponto de vista de ergonomia? Não? Então vamos ao nosso tema de hoje sobre repetitividade. Sou José Marcelo Penteado, médico do trabalho, perito judicial, tendo realizado já inúmeras perícias médicas, mais de 7.000 e tantas perícias médicas no Justiça do Trabalho, e tenho estudado bastante as questões de ergonomia, sou professor na pós-graduação de ergonomia da Universidade Estadual de Londrina, convido vocês a conhecerem a nossa pós-graduação, uma das poucas que são acreditadas, inclusive, pela ABERGO, e onde a gente dá muito a aula lá das questões de biomecânica. E eu venho falar para vocês sobre a questão da repetitividade. E eu queria quebrar alguns paradigmas, né? Tentar trazer algumas informações que são de extrema importância para o médico do trabalho, para o ortopedista, etc. Muito bem. Como que funciona a bomba muscular? Então nós temos os nossos músculos. Você tem lá músculo liso, estriado cardíaco, músculos estriados, etc. E esses músculos eles vão trabalhar através de contração, que é aquilo que a gente chama de bomba muscular. O que é isso? Então toda vez que eu vou fazer um movimento, qualquer movimento que eu for fazer, o músculo vai ter uma contração. Por que ele precisa contrair? Para eu poder levantar o braço, elevar o braço, etc. e tal, mexer na cabeça. Então, para qualquer movimento que eu vou fazer, o músculo vai contrair e o tendão vai fazer com que essa estrutura anatômica, essa área anatômica se movimente. Então, ele vai trabalhar com a contração. Na hora que ele faz essa contração, o que acontece? As artérias que nutrem esses tendões e esses músculos, elas se fecham, porque o músculo se contrai. Então ela fecha, diminui a irrigação, a circulação para o tendão, etc. e tal. E em seguida o músculo relaxa. Quando esse músculo relaxa, eu aumento essa circulação local. E todo movimento que eu vou fazer vai ter uma série de contrações e relaxamentos. E qual que é a importância desta contração e relaxamento? Esse movimento de bomba muscular faz com que eu aumente a circulação nas áreas que vão ser necessárias. Aumentando a circulação, eu vou ter com esse sistema de bomba, eu vou ter uma melhora na oxigenação, eu levo mais oxigênio para o local, eu levo mais açúcar de alta energia, que é o glicogênio, então esse açúcar vai ajudar a alimentar essas células e produzir força para essas células. E ao mesmo tempo faz um sistema de drenagem com essa circulação, fechando e entrando e saindo, vai fazer um sistema de drenagem e que vai eliminar os resíduos, são os metabólitos produzidos, né? Principalmente ali nós estamos falando de ácido pirúvico, ácido lático, não importa muito os nomes, mas assim, vai eliminar esses metabólitos e vai fazer com que esse sistema funcione melhor. Então essa é a bomba muscular. E eu posso ter dois tipos de atividade, uma atividade que eu chamo de aeróbia e atividade anaeróbia. O que é isso? Quando eu tenho esse meu sistema de bomba funcionando,
eu vou ter uma atividade aeróbia. Ou seja, estou levando oxigênio, estou levando glicogênio, estou levando tudo isso. E vocês já ouviram falar que as atividades aeróbias são muito boas para o nosso organismo. Mas, em determinadas situações, eu vou ter uma atividade anaeróbia e essa é ruim. O que é? Quando eu vou ter a contração, quando eu vou fazer uma força e eu tenho a contração da musculatura, levando a isquemia sem o relaxamento. Então, é essa diferença que a gente fala de um trabalho repetitivo e de um trabalho estático. O trabalho estático eu tenho a contração, mas eu não tenho relaxamento. E qual que é o grande problema? Quando eu estou fazendo a contração, eu não preciso de mais oxigênio, mais glicogênio aqui dentro, mas não vem. Então, o que acontece? Eu fico me mantendo contraindo, e em vez de ter essa atividade de chegar ao oxigênio, eu não tenho. Então, eu passo a fazer uma atividade anaeróbia, sem oxigênio. E aí, o organismo, sem glicogênio, sem nada, e o organismo vai utilizar dos seus meios para produzir energia. E com isso, acaba produzindo um tal de ácido lático, que é o que vai causar problema de dores, etc. e tal. Então, o trabalho estático em anaerobiose é muito pior do que o trabalho repetitivo. Ou seja, o trabalho repetitivo ele é melhor do que o trabalho estático. Como é que eu defino repetitivo e estático? A ISO 11226 vai falar lá que trabalhos repetitivos eu vou começar a pensar quando eu vou ter uma contração por mais do que 4 segundos. E o trabalho repetitivo, uma contração menor do que 4 segundos. Então, por exemplo, eu vou levantar meu braço e abaixei meu braço. Eu levantei meu braço, eu abaixei meu braço. Esse movimento que eu mantive contraído demorou menos que 4 segundos? Sim, então foi um movimento repetitivo. Agora eu levantei meu braço. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Pô, já não é mais repetitivo. Eu já passei a ter um trabalho em posição estática. Essa posição estática é muito pior do que o trabalho. Quanto tempo você consegue ficar assim com o braço levantado? Se você for tentar na sua casa, você vai ver que daqui a pouco você vai começar a sentir dor e você vai ter que abaixar o seu braço, ok? Então, é esse o paradigma que eu queria mudar. Trabalho repetitivo é ruim para a saúde? Não, muito pelo contrário. Trabalho repetitivo é bom, desde que seja feito num ritmo, numa frequência e numa duração adequada. Então não adianta o médico que atendeu o paciente falar assim, não trabalhar com repetitividade. Eu falo assim, meu querido, não trabalhar com repetitividade quanto? Porque uma repetitividade feita num ritmo adequado é bom para o paciente. Eu tenho como médico do trabalho, quando eu chego no ambiente de trabalho, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é eliminar as posturas. Então, se eu tiver postura estática, eu tenho que começar aqui que eu tenho que fazer para tirar a postura estática. Depois eu vou pensar na repetitividade. Na repetitividade, eu vou defini-la lá de acordo com a frequência, intensidade e duração. E aí existem vários métodos ergonômicos. Quando a gente fala de repetitividade de membros superiores, a gente vai falar em uma ISO, que é chamada ISO 112283, onde ela está incluída a famosa metodologia OCA. E lá tem as definições, então. O que eu vou definir? O que eu preciso saber sobre repetitividade? Então eu vou ler para vocês aqui algumas definições que são importantes para você começar a pensar na questão de repetitividade. O primeiro conceito que a gente tem que saber é o que são ações técnicas. Ações técnicas são ações manuais elementares necessárias para completar as operações dentro do ciclo. Muito bem. Então, o que é uma ação técnica? Então, estou aqui, meu óculos, peguei, posicionei. Então, eu fiz duas ações técnicas, ok?
A primeira ação técnica foi pegar o meu óculos, a segunda ação técnica foi posicionar, colocar o meu óculos aqui. Depois vocês vão ver dentro lá do estudar, né? Façam os nossos cursos, né? Os nossos cursos todos aí de ergonomia que a gente tem feito no Brasil todo, para entender o que é ação técnica, como avaliar cada ação técnica e tal. Mas esse é um termo. Então, ação técnica é todo movimento, toda ação elementar necessária para eu fazer uma determinada atividade. Esse é o primeiro conceito. Segundo conceito, ciclo de trabalho. Sequência de ações técnicas que são repetidas sempre da mesma maneira. Então, eu vou fazer lá um ciclo de trabalho. Qual que é o meu ciclo de trabalho? Eu vou pegar esse óculos, vou examinar esse óculos, vou apertar e vou posicionar, ok? Aí chegou outro óculos, vou pegar o óculos, vou examinar o óculos, vou apertar, estou dando um exemplo só, vou posicionar, vou pegar o próximo óculos. Então isso é um ciclo de trabalho. Você viu que em cada ciclo de trabalho eu desenvolvi uma série de ações técnicas, ok? Então, o que eu vou analisar? Eu vou analisar qual é o meu tempo de ciclo de trabalho e quantas ações técnicas eu fiz dentro deste ciclo de trabalho. Beleza? Vamos para a terceira definição aqui. Terceira e quarta definição, eu vou falar as duas juntas. Tarefa repetitiva é a tarefa caracterizada por ciclos repetitivos de trabalho. E repetitividade, aí temos então a definição de repetitividade. É a característica de uma tarefa quando uma pessoa estiver repetindo continuamente o mesmo ciclo de trabalho, as mesmas ações e os mesmos movimentos. Muito bem. Então, temos a definição então aqui do que é uma repetitividade. E para eu saber se esta repetitividade ela é deletéria ou não ao organismo, eu vou ter que fazer o quê? Resolução 2183/2018 do Conselho Federal de Medicina, eu vou ter que fazer a vistoria no local de trabalho. Fazendo a vistoria no local de trabalho, eu vou ter que aplicar ferramentas ergonômicas para definir se eu tenho repetitividade ou não. Para membros superiores, eu vou aplicar a ferramenta ergonômica melhor aplicável, é a ferramenta Oca. Então, eu vou aplicar essa ferramenta para saber o que eu tenho lá de possibilidade de lesões lá para membros superiores. Então, vou identificar o risco de repetitividade para membros superiores. Vou fazer o Job Strain Index, que é para a repetitividade de extremidades distais dos membros superiores. Então, para cada uma das atividades, para cada atividade, para cada tipo de situação, eu vou aplicar uma ferramenta ergonômica onde eu vou efetivamente definir a repetitividade. É importante a gente lembrar, Paracelso já dizia o seguinte, há muito tempo atrás, tudo é veneno, nada é veneno, depende da dose. Nós, em medicina do trabalho, em ergonomia, em qualquer outra área da saúde ocupacional, risco físico, químico, biológico, ergonômico, qualquer uma dessas áreas, nós vamos falar sobre fator de risco e a identificação do fator de risco vai depender do que eu costumo dizer que é FIDE, frequência, intensidade e duração. Então, quando eu vou avaliar a repetitividade do meu ambiente de trabalho, eu vou ter que determinar com qual frequência que ele é feito, quantas ações técnicas por minuto são empregadas, com qual intensidade que é feito, com qual duração, qual o tempo da atividade que é feito na sua jornada de trabalho, né? Um dos maiores ergonomistas do país, pessoa de extrema capacidade, extrema inteligência, o Dr. Hudson de Araújo Couto, ele costuma dizer que, em resumo,
O braço foi feito para levantar, o joelho foi feito para dobrar, a coluna foi feita para dobrar, para flexionar. E só você ter essa atividade não quer dizer que você tem um risco. O risco vai depender da frequência com que ele é feito e da duração com que ele é feito. Nós temos lá, por exemplo, o checklist da OSHA proposta por Silverstein em 1997. Ele é interessante que ele fala o seguinte, ele começa a falar em possibilidade de risco se eu faço com mais do que 2 horas da jornada de trabalho, né? Então, doutor, você trabalhava quanto? Eu trabalhava meia hora fazendo isso aqui. Pô, você trabalhava meia hora fazendo isso aqui, 7 horas e meia sem fazer nada, essas 7 horas e meia vão falar sobre, vamos dizer que você não tem possibilidade de lesão. O próprio Dr. Hudson, que eu já foi citado agora há pouco, ele vai falar do seu famoso índice Thornton, né? Onde você vai falar das taxas de ocupação, quanto tempo ele está trabalhando disposto ao risco e quanto tempo ele não está trabalhando disposto ao risco. Então, o que eu queria deixar como conclusão é que trabalho repetitivo não necessariamente causa doença, muito pelo contrário, muitas vezes um trabalho com uma repetitividade dentro de um ritmo adequado é muito bom para a saúde do trabalhador. Nosso grande problema é a postura estática e para identificação da repetitividade, não pode o médico, dentro do seu consultório, informar que ele trabalha com repetitividade. Deve ir ao local de trabalho, aplicar as ferramentas ergonômicas necessárias para identificar a existência ou não do risco. Isso é importante para o perito. Infelizmente, eu tenho visto alguns laudos de alguns colegas que fazem o nexo causal sem nunca ter visitado o local de trabalho e sem nunca ter feito uma mínima análise ergonômica da atividade. E algumas justificativas, me perdoem a palavra, muito pífias, que é o médico perito da Justiça do Trabalho dizer assim, eu não sei ergonomia, então eu não vou lá no local de trabalho. Como assim o médico do trabalho não sabe ergonomia? Como assim o médico do trabalho não sabe ergonomia? Terceira vez. Como assim o médico do trabalho não sabe ergonomia? Tem que saber. Ou não é médico do trabalho, ok? Essa é uma especialidade que nós temos que estudar muito e saber muito, entre elas todas essas questões ergonômicas. Ok? Muito agradecido. Espero tê-los nos nossos cursos aí do Instituto Imersão, no nosso site. Visite o nosso site, as nossas aulas online, as nossas aulas em AD. Esteja nos acompanhando aí na nossa rede social. Um abraço, até a próxima.